Irmão, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos colocar o primeiro texto aqui, está no livro de João 14. O irmão Nando vai me ajudar nesta noite, aleluia. Ajudou pela manhã e agora à noite também. Hoje é unção dobrada, hein, varão? Glória a Deus. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor, queridos. Em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz o Senhor. E se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem é o outro Consolador, queridos? O Espírito Santo de Deus, a fim de que esteja para sempre convosco, aleluia, o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Aleluia. Esse texto é maravilhoso, amado. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E a minha oração nesta noite é que nós venhamos pedir uma coisa para o Senhor. Deus está dando carro, Deus está dando trabalho, Deus está dando promoção. Logo, logo já vamos ter o testemunho do irmão aqui que foi promovido no meio da pandemia. Deus está dando muita coisa para nós, irmão. Mas nesta noite que a nossa oração seja uma só. Seja assim: Senhor, me encha do teu Espírito. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo dele. Tudo que vocês me pedirem, eu farei. Senhor, nós te pedimos nesta noite que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, querido. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E quando a Bíblia diz que Jesus disse assim: olha, vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Deixa eu perguntar algo para vocês. Jesus curou aleijado, curou leproso, curou surdo, curou mudo, fez a multiplicação dos pães, dos peixes, transformou a água em vinho. Mas Jesus curou alguém com a sombra, sim ou não? Não. Só que a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele curava com a própria sombra. A Bíblia diz, querido, que eles colocavam os doentes assim, ó, por onde Pedro ia passar. E conforme Pedro ia passando, a sombra de Pedro ia curando. Ele não colocava a mão, ele não pegava óleo e jogava nos doentes. A sombra de Pedro curava. Por quê? Obras maiores farão, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Jesus, por acaso, curou alguém com algum lenço, querido? Não. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele pegava o lenço e dava para a pessoa ia até o doente estava, colocava o lenço sobre o doente e o doente era curado. Aleluia! Porque obras maiores aí farão. Aleluia! Mas qual era o segredo de Pedro e Paulo? Não era a sombra de Pedro que curava, não era o lenço de Paulo que curava. Quem curava era o Espírito Santo que estava em Pedro e estava em Paulo, mas somente não estava, mas eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso os milagres aconteciam, queridos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: você ama a Deus? Sim ou não? E como é que você prova que ama a Deus? Porque falar que ama é fácil,
Não é igual marido e mulher. Eu te amo, amor. Mas se você não provar o seu amor, marido, pela sua esposa, vai adiantar alguma coisa? Não. A mesma coisa a esposa. Se a esposa disser assim, marido, eu te amo, mas se a esposa não provar o amor dela por ele, vai adiantar alguma coisa, queridos? Não. Então, como que nós provamos que amamos a Deus? Quando a gente obedece a palavra dele. A Bíblia diz assim: vocês me amam quando vocês guardam os meus mandamentos. Nós provamos a Deus que amamos a ele quando obedecemos a palavra dele. Porque, irmão, acreditar na palavra até o diabo acredita. Só que qual é a diferença do diabo com nós? O diabo, ele crê, mas ele não obedece. O diabo acredita, mas ele não obedece. E nós obedecemos. Quando você obedece a palavra, aí você está provando para Deus que você o ama. Amém? Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e o Espírito Santo estará em vós, irmão. Esse em vós não é perto. Em vós é dentro. Uma coisa é estar perto e outra coisa é estar dentro, amém? A Bíblia diz: o Espírito Santo estará em vós. Por que hoje eu estou pregando sobre nos encher do Espírito Santo? Domingo passado foi sobre a purificação, para nós nos purificarmos, e hoje é para se encher, porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não vai vir sobre nós, não vai fazer nós transbordarmos dele. Ele não vai nos encher se tiver impureza, se tiver sujeira, se tiver contaminação, meu irmão. Então, você tem que entender uma coisa: é impossível, nos dias de hoje, você conduzir a sua vida neste mundo sem a presença do Espírito Santo. Não tem como. Não tem nenhuma possibilidade de você se conduzir no meio da crise, neste ano de 2020, em qualquer ano da sua vida, se você não tiver a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te dá força, é o Espírito Santo que te dá sabedoria, para que você vença todos os desafios diários da tua vida, irmão, porque todo dia é uma guerra, todo dia é uma luta, todos os dias que você se levanta é um desafio a vencer, e você só pode vencer se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Outra coisa, todo dia o diabo se levanta para lutar contra a gente, sim ou não? Ou você acha que ele fica de braços cruzados esperando você vencer? Não, o diabo, ele se levanta, e a única forma de vencer as lutas com o diabo é se você for cheio do Espírito Santo de Deus. A única força que vence Satanás é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Por isso que é tão importante que você tenha o desejo de ter o Espírito Santo, não só conhecê-lo, mas de ter o Espírito Santo na sua vida. Mas não somente ter, irmão, mas ser cheio. Uma coisa é você ter, o dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar no seu coração, você já tem ele, mas você precisa ser cheio, você precisa transbordar do Espírito Santo. Por que que Pedro curava com a sombra? Por que que Paulo curava com o lenço? Porque eles eram cheios, eles transbordavam do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então eu quero destacar aqui nessa noite 6 coisas importantíssimas para você entender por que você precisa se encher do Espírito Santo. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. A primeira delas, querido, nós louvamos aqui que nada paga a presença do Senhor, né? Sobre a nossa vida, sim ou não? Louvamos aqui. Eu quero te dizer que a primeira delas é por meio do Espírito Santo que nós alcançamos a presença do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Olha o que diz um texto, João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer,
e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz assim, João 15:16, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Você o escolheu porque Ele te escolheu primeiro. E ninguém, irmão, alcança a presença do Senhor Jesus a não ser por meio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no livro de Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, confusão, aonde há briga, aonde há discórdia, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir, irmão. Não se embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito. Agora presta atenção. Talvez você já leu esse versículo na sua Bíblia. Você tem que entender uma coisa, irmão. Assim como é pecado se embriagar com vinho, porque a Bíblia diz que os alcoólatras não herdarão o reino dos céus, também é pecado se você não se encher do Espírito. Porque quando Jesus está falando, enchei-vos do Espírito, não é uma sugestão, não é uma opinião, é um mandamento. Quando a Bíblia diz assim, olha, não embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do meu Espírito. Isso é um mandamento do Senhor. E mandamento, irmão, a gente obedece. A mesma coisa que o perdão. O perdão não é uma opção. Se você quiser, você perdoa. Se você não quiser, você não perdoa. Não, irmão. O perdão é um mandamento. Assim como você amar o seu próximo, não é uma opção, é um mandamento. E assim é, enchei-vos do Espírito Santo, é um mandamento do Senhor. Vocês estão comigo? Aleluia! Outro dia um pastor contou que veio um diácono falar do outro diácono e falou assim, pastor, eu fui almoçar lá na casa daquele diácono, e ele fez uma lasanha e tomou um cálice de vinho, pastor. Aí disse que o pastor falou, não, mas ele pode tomar um cálice de vinho. Mas se ele pode, por que eu não posso? Porque você não toma um cálice, você quer tomar a caixa toda de vinho. Então para ele sim e para você não. Como você está entendendo, irmão? Porque, irmão, se você se embriagar, quem vai governar a sua vida? O álcool. Uma pessoa embriagada, é o álcool que está dominando ela, sim ou não? Então quando você se enche do Espírito Santo, quem está dominando a sua vida? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí, mas pastor, não tem jeito. Toda vez que eu vou fazer uma lasanha lá em casa, eu tomo a caixa de vinho. Então tira a lasanha, irmão. Tira a lasanha. Porque assim você não vai pecar. Vocês estão entendendo, gente? Agora, uma coisa interessante. Esse enchei-vos do Espírito, eu não falei isso de manhã, eu vou falar agora à noite. Na língua portuguesa, esse encher é uma tradução. Mas na língua grega, esse encher, você vê duas passagens na Bíblia com esse mesmo verbo. Quando Jesus foi transformar a água em vinho, o que ele falou? Ele separou as talhas e falou, enchei as talhas, sim ou não? É o mesmo verbo, enchei-vos do Espírito, enchei as talhas. Só que a conjugação no grego é diferente. Porque no milagre da transformação da água em vinho, o encher que Jesus falou é uma vez só. Nunca mais se encheu de água e nunca mais se transformou a água em vinho. Porque foi uma ordem que Jesus deu para encher só aquela vez, amém? Mas esse enchei-vos do Espírito é diferente. Quando você vai para o original, para o grego, esse se encher não é uma vez só. É todos os dias da sua vida. É você se encher no domingo, você se enche na segunda, você se enche na terça, você se enche na quarta, você se enche na quinta, se enche na sexta, se enche no sábado, se enche no domingo de novo. É um processo diário. Vocês estão entendendo, gente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu acho isso maravilhoso. Mas uma coisa importante, a lei da física diz o seguinte: 2 corpos não podem ocupar
o mesmo espaço, sim ou não? Quem já estudou física na escola? Por exemplo, querido, para eu colocar Coca-Cola aqui, primeiro eu tenho que fazer o quê? Tenho que tirar a água, sim ou não? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Pastor, por que você está falando isso? Por quê? Vou explicar. O Espírito Santo encher a tua vida, você não pode ter outras coisas aqui dentro. Você tem que tirar primeiro para que ele te encha. Quantos estão entendendo? Ou seja, nós precisamos tirar o que então? Toda sujeira, todo entulho, todo lixo, todo pecado, tudo aquilo que está aqui precisa sair para a gente ser cheio do Espírito Santo, irmão. E como é que a gente mede quando a gente está cheio, quando a gente não está cheio? Como é que você mede isso? No fundo, todo mundo sabe como está a tua vida diante de Deus, sim ou não? Agora, algumas coisas é fácil, irmão. Por exemplo, uma pessoa que guarda mágoa, que tem rancor, que tem ressentimento, que não libera perdão, essa pessoa está cheia do Espírito Santo? Não. Uma pessoa que não ama o seu próximo, uma pessoa que é egoísta, que é avarenta, ela está cheia do Espírito Santo? Não. Não tem como. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele perdoa, ele ama. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nesta noite, querido? E nós precisamos então, para ser cheio do Espírito Santo, tirar essa sujeira de dentro de nós. Por isso que domingo passado eu falei, irmão, se limpa do dia anterior. Pá, Senhor, ontem foi sábado, eu fiz isso, eu pequei aqui, eu quero me limpar para começar domingo. Daqui a pouco nós vamos orar, irmão. Para se limpar do dia de hoje, o que a gente fez hoje, que pecou, que entristeceu, falamos coisa que não devia, pensamos coisa que não devia, a gente precisa se limpar, e daqui a pouco nós vamos fazer isso, para que a gente saia daqui cheios do Espírito Santo, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa importante que nós precisamos saber, é o Espírito Santo que convence o pecador dos pecados. Olha o que diz a Bíblia, João 16:8. Quando ele vier, ele que é, irmão? O Consolador, o Espírito Santo, tá bom? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que mostra aonde você está errando. É o Espírito Santo que acende aquela luz amarela, cuidado, fique esperto. É o Espírito Santo que fala, olha, não vai por esse caminho é errado, esse caminho vai te levar a pecar. É o Espírito Santo que vai nos convencendo, quando a gente peca, irmão, é o Espírito Santo que te convence a você, primeira coisa, a reconhecer o teu pecado. Depois o Espírito Santo te leva ao arrependimento do pecado. E depois, quando você se arrepende, Deus te limpa, e aí o Espírito Santo vem te encher. Mas tudo é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos 2:38, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Terceira coisa importante que nós precisamos fazer, é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Olha o que diz o texto aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2. Vamos ler o 14 e o 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso seguinte. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Queridos, você quer compreender as coisas de Deus na sua vida, os planos de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer? Quem faz essa compreensão? É o Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. É Ele. É Ele que nos ajuda a compreender. A Bíblia diz no livro de João 3, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
A Bíblia diz assim: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. É necessário vocês nascerem de novo. Irmão, as coisas espirituais, quem está na carne não entende. Esses dias eu li uma coisa que o pastor escreveu muito interessante. Ele diz o seguinte: para quem crê, não precisa de nenhuma explicação, mas para quem não crê, toda explicação ainda não é o suficiente. Porque se a pessoa está na carne, ela não entende as coisas do espírito. Carne é carne, espírito é espírito. A carne luta contra o espírito. A tua carne não quer vir para a igreja. O teu espírito quer vir para a igreja. Mas a carne, ela grita, ela geme. Ela fala: você está cansado. Você já foi domingo passado. Você já foi quinta. Hoje, se você não for, não tem problema. Fica no sofá, vendo um filme, vendo um futebol. E hoje é um dia bom para falar de futebol, amém? Porque meu time ganhou, mas olha lá, o Nando já está, não era para eu lembrar disso. Meu pai falou: não lembra disso à noite. Desculpa, foi mais forte que eu, Nando. Te amo, Nando. Aleluia. É que é tão raro isso acontecer, que quando acontece, a gente se alegra. Então, amados, você precisa entender isso. Em João 14, 26 diz assim: o Espírito Santo, o Consolador, ensinará todas as coisas e vos fará vocês lembrarem de tudo. Quando Jesus, irmão, ele é ressuscitado dos mortos pelo Espírito Santo, ele fica 40 dias com os discípulos, e Jesus, quando vai subir aos céus, ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não precisam ficar preocupados, eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. O Espírito Santo faz isso. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, irmão, na hora certa o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você leu. Às vezes você está numa situação tão difícil, e de repente vem uma revelação da palavra para você. Mas primeiro você tem que ter lido pelo menos uma vez, amém? Para que ele possa fazer você lembrar. Senão, como é que ele vai fazer você lembrar de algo que você nunca viu, nunca leu? Por isso é importante meditar nas Escrituras Sagradas. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento está aqui, ó, queridos. Aleluia! O Espírito Santo, amado, é Ele que nos faz lembrar de tudo. É Ele que nos ensina todas as coisas. Quarta coisa importante que você precisa saber nesta noite. O Espírito Santo vive aonde, irmão? Vive na igreja, vive perto de nós ou vive dentro de nós? Dentro. Vamos ver o texto que nos fala isso. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo, faz assim, corpo, é santuário de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão, o teu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus, que está em vós, dentro de vocês, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. Aleluia! E quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus dentro de você. O Espírito Santo é uma pessoa espiritual, é a terceira pessoa da Trindade. Ele chora, ele se entristece. Quando a gente peca, ele se entristece, irmão. Quando a gente erra, ele fica triste, porque ele está dentro de você. Por que quando você peca, você fica triste? Porque o Espírito Santo que habita em você, ele se entristece. Da mesma forma, quando você obedece os mandamentos, ele se alegra. E um dos frutos do Espírito Santo qual é? Alegria. Quando que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quando ela está na obra da carne ou quando ela está no fruto do Espírito? No fruto do Espírito. Nós falamos aqui domingo passado as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual é? Amor, alegria, mansidão, bondade, domínio próprio, paciência. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Então, se falta algum fruto na sua vida, você ainda não está cheio do Espírito Santo. E nós precisamos nos encher. Porque quem está cheio do Espírito Santo, irmão, tem paciência, tem alegria, tem paz, tem bondade, tem domínio próprio, tem paciência. Já falei paciência 2 vezes, né? Haja paciência, né?
Se está faltando isso na sua vida, é porque você ainda não está cheio. E a Bíblia diz, enchei-vos do meu Espírito. Em Romanos 14:17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia! Segundo Coríntios 1:22 diz assim, Deus nos selou com sua própria propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Irmão, nós somos selados. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira. Hoje não tem mais essas coisas, né? Mas quando eu era jovenzinho, lá em Barbacena, quem já escreveu carta para namoradinho ou namoradinho, e você ia no correio e selava a carta? Quem já fez isso? Dona Vilma fez isso para o esposo da senhora, não fez? Aleluia. Eu fiz muita cartinha, irmão. Eu pegava o selo e selava a carta. Só eu fiz isso? Ninguém escrevia a carta? Gente do céu. Cadê? Que mundo vocês vivem, gente? Mas eu mandei muita carta e selava a carta. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu lembrei de uma coisa aqui, de uma história que eu tive com a dona Vilma aqui, mas eu estou com vergonha de contar, Vaguinho. Depois ela fica brava comigo. Não pode contar, não? Pode? Sério? Ah, então tá bom. Então eu estava lá na outra igreja, eu conheci a dona Vilma, que era a mãe do Vagnão. E um dia a dona Vilma, ela estava lá com a bengalinha dela, ela precisava atravessar a rua. E eu não tinha muita intimidade com ela. Estava conhecendo, né, a família do Vagnão naquele tempo. Estávamos nos conhecendo. Mas quando eu vi a dona Vilma para atravessar a Gabriel de Resende, é cheio de carro para cima e para baixo, como pastor, falei, dona Vilma, pega aqui no meu braço que eu ajudo a senhora. Falei alguma coisa demais ou não, irmão? Mas a resposta dela me surpreendeu. Ela falou, pastor, na minha vida toda eu só peguei no braço do meu marido. E eu falei, então tá bom, só vou. Então fui só do ladinho dela. Mas depois a gente pega comunhão, pega intimidade. Hoje ela me beija, me abraça, me dá a mão. Ela fez assim. Aleluia. Mas eu amo a dona Vilma, é uma pessoa muito especial, é a nona. Então, queridos, voltando aqui para a palavra. Quinta coisa importante que você precisa saber. O Espírito Santo, presta atenção nisso que eu vou te falar. O Espírito Santo é que vence o mal. O Espírito Santo é o único poder que vence o mal. Vamos ler aqui na palavra, onde que fala que o Espírito Santo nos dá poder sobre o mal. É interessante que o Espírito Santo, ele te dá poder para você vencer o mal. Olha o que diz o texto aqui. Mas recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto na igreja Fogo para as Nações, na Água Rasa, em São Paulo, no Brasil, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você é testemunha do poder de Deus nessa terra, irmão. O Espírito Santo nos dá poder sobre o mal. Você quer vencer essa enfermidade que veio sobre a sua vida? É o Espírito Santo que te dá poder para você vencer essa doença. Você quer vencer essa crise? É o Espírito Santo que te dá poder para você vencer essa crise, irmão. É o Espírito Santo, aleluia. Quando Jesus disse assim, o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, a proclamar liberdade aos presos, dar vista aos cegos e a libertar todos os oprimidos, aleluia. Você tem esse poder sobre a tua vida, Deus te chamou, o Espírito Santo está sobre você, Ele te ungiu, meu irmão, para você pregar as boas novas aos pobres, para você pregar o Evangelho, para você pregar a palavra de Deus, para você proclamar liberdade àqueles que estão presos, para você dar vista àqueles que estão cegos, e para você trazer libertação para aqueles que estão oprimidos. Aleluia. Em Atos capítulo 2 diz que a descida do Espírito Santo, quando ele veio, irmão, todos foram cheios do Espírito Santo. Tinha mais ou menos 120 pessoas, e quando o Espírito Santo veio, todos foram cheios de poder para serem testemunhas de Jesus nessa terra. Aleluia. 1 Coríntios 12 fala da diversidade dos dons espirituais. Deus dá um dom a cada um diferente.
visando o bem comum de todos, irmãos. Então a gente precisa entender uma coisa. Deus me deu o dom que você talvez não tenha, mas Deus te deu o dom que talvez eu não tenha. E o meu dom edifica você, e o teu dom edifica a mim. Ou seja, cada um tem um dom para o bem comum de todos. Então você tem que entender que o seu dom que Deus te deu não é para você se exibir, é para você servir. Faltou, fala assim, uau. Então uma pessoa que tem um dom e ela está se exibindo com o dom dela, é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não. Porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela entende que o dom dela não é para se exibir, para se mostrar, é para servir. E eu demorei muito no começo do meu ministério para entender uma coisa. Às vezes Deus usava um pastor, uma pastora, eu falava, Deus, como é que o Senhor está usando esse irmão? Ele está roubando a igreja, aqui ele está adulterando. Como é que o Senhor dá dom de revelação, dom de profecia, dom de cura? A pessoa que está com a vida toda torta no altar. E eu não entendia isso, gente. Mas aí você vai para a palavra de Deus, e aí Deus disse assim, filho, os meus dons são dados sem arrependimento. Então, às vezes, irmão, Deus dá um dom para a pessoa. E se essa pessoa perder o foco, Deus ainda pode usar essa pessoa em misericórdia ao povo, às pessoas. E se Jesus voltar, se ele não se consertar, ele não vai herdar o reino de Deus. Ele vai perder a salvação com o dom e tudo. Sansão, ele tinha força, ele tinha o dom, ele tinha o poder. Mas Sansão era mau caráter. Então, dom não salva ninguém. O que salva são os frutos do Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar não somente os dons, não somente o poder, mas o fruto também. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Penúltima coisa, para a gente entender sobre isso. Penúltima não, última, né? A penúltima foi que ele nos dá poder sobre o mal. A última coisa para nós orarmos, querido. O Espírito Santo intercede pelos filhos de Deus. Quem é filho aqui? Vamos ver o que a Bíblia diz, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe aqueles dias que você se tranca no quarto e você vai orar e a luta está tão difícil, o sofrimento está tão grande, a opressão está tão grande que você não consegue nem falar, você só chora. Mas o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E você entra lá, chora, 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 não fala nada, mas de repente você já está melhor. Você já está em paz. Talvez a situação nem mudou, mas você mudou. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele intercedeu por você com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz no livro de Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo, querido, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando eu li o livro do Benihim, que ele escreve que ia nas reuniões da Catarine Kummer, é assim que fala? Era uma moça lá nos Estados Unidos. Então, 3 horas da manhã já se fazia uma fila para entrar na igreja. Porque essa Catarine Kummer, ela era cheia do Espírito Santo. Então, nas reuniões dela, o Espírito Santo vinha sobre todos. Então, aqueles que tinham sede queriam, 3 horas da manhã, e o Benihim fala que ele estava lá na fila, ele queria ser o primeiro a entrar e sentar no primeiro banco. O Benihim é um homem também cheio do Espírito Santo, que ele tem uma unção sobre a vida dele, tremenda. E ele conta que na reunião ela pedia silêncio total e falava assim, silêncio. Não se ouvia uma respiração, irmão. E ela falava assim, ele está aqui, o Espírito Santo, é tudo que eu tenho. Silêncio absoluto. E de repente aquela unção vinha, aquela glória vinha. E era choradeira, arrependimento, poder, unção, queridos.
O que eu quero fazer com você nessa noite é te incentivar a você se esvaziar e ser cheio do Espírito Santo hoje. Amém? Então vamos se colocar em pé para nós orarmos sobre isso, querido. Aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. E assim como o Senhor nos ensinou nesta noite, nós queremos orar e te pedir, Senhor, nos enche do Espírito Santo. Mas para isso é necessário nós nos esvaziarmos, nós tirarmos de dentro de nós toda a sujeira, todo o lixo, todo o entulho, todo o pecado, tudo aquilo que nós fizemos, que te desagradou, te entristeceu, todas as vezes que nós erramos o alvo, nos perdoa nesse momento. Nós queremos nos esvaziar para que o Teu Espírito Santo venha nos encher nesta noite, porque o que nós mais precisamos é encher do Espírito Santo, é um mandamento do Senhor, meu Pai, e nós desejamos, nós queremos, porque sem o Espírito Santo nós morremos, sem o Espírito Santo nós vegetamos, nós perecemos. Ele é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, Senhor, é o Teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Por isso nós oramos agora, Pai, para que através desta canção, o Teu Espírito Santo venha nos selar,